Bom dia. Gostaria de cumprimentar o deputado Jamil Malini, que preside a sessão nesse momento, aos deputados aqui presentes no plenário, o deputado Dr. Rafael Favato, o deputado Gilcinho, o deputado Marcelo Santos, o deputado Ismael, o deputado Padre Honório, o deputado Hudson Leal, o deputado Ferraço. Eu gostaria de parabenizar o deputado Padre Honório pelo discurso que ele fez aqui, enfatizando a questão de como basta cair um pouco de chuva para se esquecer que secas são intermitentes e que voltarão a ocorrer. E, Padre Honório, parabéns por lembrar mais uma vez o quanto o reflorestar não está funcionando aqui no Estado e quanto os agricultores reclamam disso. E lembrando, aqui esta casa, em 2015, contra o meu voto, votou um projeto que autoriza o governo do Estado a usar o dinheiro de todos os fundos que não são usados durante o ano. Então, só entre 2016 e 2017, por conta de uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, o governo retirou cerca de 60 milhões do Fundo Reflorestar, no mesmo período em que nada praticamente foi investido. Quer dizer, propositalmente o governo não investe esse dinheiro dos fundos, porque no final do ano ele pode pegar esse dinheiro e usar onde ele bem entende. Você imagina agora, às vésperas da eleição, uma festa então que se faz com esses recursos. Nós estamos tão envolvidos em tantos problemas no país e no Estado por extensão, que as pessoas acabam não prestando atenção em absurdos que vão ocorrendo. Bom, aqui no Estado, já cansei de falar sobre o crime que é a questão do fechamento de escolas, de turnos, de turmas, num Estado que tem mais de 60 mil jovens em idade escolar fora da escola. Mas ontem, lendo os jornais hoje pela manhã, o presidente da República, o senhor Michel Temer, criou um decreto, Padre Honório, que troca o nome da Secretaria de Defesa do Consumidor para a Secretaria das Relações de Consumo. Ora, uma questão muito proposital para reduzir as poucas garantias que o consumidor tem. A própria Constituição, ela deixa muito clara a necessidade da defesa do consumidor, porque nas relações de consumo, o consumidor é a parte fraca. E provavelmente essa secretaria, que agora mudou de nome e vai ser reconfigurada, vai se tornar uma coisa parecida com o que são as agências de regulação hoje, que foram criadas para defender os bons serviços para o consumidor e se tornaram protetoras das grandes empresas, caso da ANEEL, da Anatel e as outras. Então, assim, isso vai ocorrendo sem a população perceber como ela está sendo ludibriada, na verdade. Então, mais um absurdo do governo federal e, pasme, você não vê um protesto do Congresso Nacional em relação a isso. Cadê os deputados federais e senadores para protestarem, para defender a população? Uma coisa assim é feita que passa a revelia de qualquer discussão da população e ninguém percebe. Agora, está sendo votado na Câmara Federal, e aí o Padre Honório que fala muito sobre esse assunto, um projeto de autoria do atual ministro da Agricultura, o senhor Blairo Maggi, todo mundo sabe, um dos maiores plantadores de soja do mundo, em que flexibiliza a questão da vigilância com agrotóxicos, Padre Honório. Não sei se o senhor está acompanhando esse debate na Câmara, e com forte tendência de ser aprovado. Imagina os senhores e aqueles que nos ouvem em casa, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. 20% dos agrotóxicos produzidos no mundo são consumidos aqui. Nós consumimos venenos que foram banidos da União Europeia, dos Estados Unidos e até da China, e que aqui são usados livremente. Todo mundo sabe que a China não é um país que prima muito por questões ambientais e de segurança da população. Mas até lá,
já baniram agrotóxicos que aqui continuam sendo consumidos. Todo mundo sabe que parte da nossa produção não entra na União Europeia, nem nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, por causa dos agrotóxicos usados aqui. Recentemente houve um problema com a questão da exportação de laranja em relação ao uso de agrotóxicos no Brasil, de coisas que já foram banidas há 10 anos nos Estados Unidos. Agora, além de tentar flexibilizar, colocando a autorização para isso, para o Ministério da Agricultura, e só levando em consideração pareceres da Anvisa e do IBAMA, também querem trocar a terminologia, Padre Honório. Passarão a se chamar, os agrotóxicos passarão a se chamar produtos fitossanitários, ou seja, um eufemismo para ludibriar ainda mais a população sobre aquilo que ela consome. E isso não é discurso de ativista maluco, isso não é discurso de quem quer jogar para a plateia. Existe um documentário, e eu recomendo para aqueles que estão em casa, um documentário que se chama O Veneno Está na Mesa. É um documentário que todo consumidor deveria assistir, porque ele é feito baseado em pesquisas seríssimas das melhores universidades do país e do exterior, sobre aquilo que nós consumimos diariamente de agrotóxicos e os riscos que isso tem para a saúde. Hoje, e eu tenho certeza que aqueles que me ouvem também têm notado, o tempo inteiro você está ouvindo falar de pessoas que têm câncer, todo mundo conhece pessoas com câncer na sua família, amigos, conhecidos, parentes, etc. E as pessoas dizem, não, é a vida atribulada que a gente leva, é porque hoje as pessoas procuram mais médico, não é porque aumentou. É claro que esses casos têm aumentado. Isso é científico, isso é dado científico, tem aumentado. E é óbvio que parte desses casos tem uma relação direta com o volume de agrotóxicos que nós consumimos diariamente. Agora, me causa espécie, Padre Honório, que o Congresso Nacional, ao invés de tornar mais rígido o controle do uso de agrotóxicos e eliminar e banir do mercado brasileiro aqueles que já foram banidos na Europa e nos Estados Unidos, ao invés disso não, o Congresso Nacional vai na contramão, quer flexibilizar a autorização do uso, passando isso para o Ministério da Agricultura. Vejam, senhores, o autor desse projeto é o Blairo Maggi, que atualmente é o ministro da Agricultura. Então imagina, se quiser flexibilizar o uso ou a entrada de novos agrotóxicos no Brasil, é óbvio que isso será amplamente permitido, porque a Anvisa não terá mais o poder de brecar nada, ela apenas fará pareceres para o Ministério da Agricultura. Então assim, aqueles que são os nossos representantes no Congresso Nacional, eles trabalham contra a sociedade num caso como esse. Eu não estou demonizando o Congresso Nacional, mas isso é um absurdo do tamanho do mundo. Então assim, fica aqui o meu registro, o meu protesto, aqueles que nos ouvem, acompanhem isso, cobrem dos nossos representantes no Senado e na Câmara Federal, que se posicionem contra uma medida arbitrária dessa forma. Não é possível que a gente tenha mais isso contra a população, contra a saúde da população. E gostaria, nesse resto de tempo que tenho, de parabenizar também todas as mães, claro, em especial a minha querida mãe, lá em Santa Maria de Jetibá, as mães que são deputadas, as mães aqui da Assembleia, que são servidoras da Assembleia, parabéns. Os pais e as mães são fundamentais, isso não, chovendo molhado, está se falando sobre isso. Mas assim, o papel da mãe na vida de um filho, é uma coisa que não tem palavras, não dá para exprimir em palavras o significado de uma mãe numa casa, semana passada, uma pesquisa mostrava que as mães aqui no Brasil, assim, de forma geral, mas a pesquisa era focada mais no Brasil, que as mulheres estão trabalhando cada vez mais são responsáveis pelas casas. Hoje, aproximadamente 30% das casas tem a mulher como chefe de família,
E a pesquisa mostra que as mulheres, quando elas ganham um pouco mais de dinheiro, elas investem, a tendência é que elas invistam mais na educação dos seus filhos e na melhoria das suas casas do que nelas próprias. Então isso é grandioso, né, deputado Teodorico Ferraz? E as mães merecem todo o nosso respeito. Tem mães que são verdadeiros pais, porque tem que assumir esse papel também em suas casas, perante os seus filhos. Então todo o nosso respeito, todo o nosso carinho por todas as mães, especialmente aquelas que têm que enfrentar às vezes 2, 3 jornadas diárias para dar conta de criar ali os seus filhos e sustentar as suas famílias. Muito obrigado, presidente. Obrigado.